Ok. Então, bem-vindos. A proposta de hoje é falar sobre manifestação e tempo divino. Então, vocês todos fizeram pelo menos o DNA básico. E logo no DNA básico a gente fala de manifestação. Né? Um dos fundamentos da técnica Theta Healing é que a gente assuma o nosso poder de criação, né? De co-criar junto com Deus e de co-criar da mais elevada maneira. Né? Isso é manifestar. Manifestar o nosso propósito e manifestar com graça e leveza. Manifestar na perspectiva divina significa ganha-ganha. Significa que ninguém tem que perder para o outro ganhar. Significa que a prosperidade de um não tira do outro. Isso é uma das coisas mais importantes para a gente compreender o que é manifestar. Também compreender que se a gente tentar manifestar a partir do ego, pode não ser a melhor manifestação e pode ser que não aconteça. Quando a gente manifesta através do sétimo plano, então vai ser da mais elevada maneira, na mais perfeita ordem divina, né? É claro, por isso que a gente não pode manifestar o trabalho do vizinho, a esposa do vizinho, né? Mas a gente pode se inspirar. A gente pode ficar feliz com a prosperidade do outro, se inspirar com a prosperidade do outro, né? E limpar aquilo na gente que impede que a gente também prospere, compreendendo que a prosperidade, que a abundância, é direito divino de todo mundo e que ela é infinitamente disponível, ilimitada para todo mundo também. Então, claro que a gente vai falar um pouquinho de crenças, não tem como a gente não falar de crenças, né? A proposta desse grupo de estudos é que a gente possa se aprofundar no que a gente já passa para vocês no DNA básico, mas claro que também não se compara ao curso Manifestação e Abundância, tá? Que é um lindo curso. Ele foi um dos primeiros cursos a surgir, depois do DNA básico e do DNA avançado, porque a Vaiana percebeu que os alunos, ela própria, né, precisava manifestar como viajar para dar aula no mundo todo, como viajar para expandir essa técnica para 180 países, como é hoje, né? Como manifestar para que a gente possa viver o nosso propósito, tocar o coração das pessoas, espalhar o amor, com graça, leveza, saúde, alegria, com a nossa alma gêmea, com a nossa família de alma, tá? Então, a Vaiana sempre deixa muito claro que ela diz assim: o Criador não disse que seria fácil, mas o Criador disse que pode ser possível. O Criador não disse que seria sem esforço, mas pode ser sem sacrifício. Porque muitas vezes a gente manifesta lá no começo, quando a gente aprende a manifestar, e a gente fica assim, puxa, mas onde eu estou errando, né? Será que eu estou errando? Será que eu só tenho que esperar? Né? Será que ainda tem algum bloqueio que está impedindo essa manifestação? Ou será que é só uma questão de esperar o tempo divino para as coisas acontecerem? Tá? Lá no DNA básico, né, vocês também aprenderam a fazer uma leitura do futuro provável. Por que a gente aprende a fazer a leitura do futuro provável? Justamente para que você possa, você mesmo, né, checar com o Criador que futuro eu estou criando. O futuro que eu estou criando é compatível com as minhas manifestações ou o futuro que eu estou criando está muito distante das minhas manifestações? Então, quando você vai até o sétimo plano e pede para o Criador me mostra uma leitura do meu futuro provável, você vai ter uma resposta, né? Você vai saber se você está caminhando em direção às suas manifestações ou se eu estou criando algo muito diferente das minhas manifestações, o que será que eu preciso trabalhar, né? E no caso da manifestação, a pergunta que te coloca mais rapidamente, né, te mostra mais rapidamente quais são as crenças limitantes é: qual seria o pior se isso acontecesse? Qual seria o pior se eu conseguisse isso?
Fernanda, então eu manifestei encontrar minha alma gêmea faz 2 anos, mas eu ainda não encontrei ela. Significa que eu tenho que limpar a crença e manifestar de novo? Checa com a fonte, primeira coisa. Porque pode ser que você não tenha nenhuma crença limitante te impedindo, mas pode ser que ainda não seja o tempo divino de vocês se encontrarem, tá? Mas pode ser que o Criador te fale assim, trabalhe mais o amor próprio, trabalhe a sua capacidade de receber amor. Talvez você esteja casado com trabalho, talvez você entenda que toda a sua energia, todo o seu tempo, todo o seu foco tem que ser colocado para os outros, tem que ser doado, né? E meu subconsciente ainda não sabe receber. Agora, falando de dinheiro, tá? O que mais impede que a gente manifeste o que a gente quer? Claro que a gente tem crenças sobre o dinheiro para limpar, mas o que mais impede que a gente manifeste as coisas são as crenças que a gente tem sobre as pessoas com dinheiro. As crenças, por favor, alguém entrou com o áudio aberto? Checa se o seu áudio está fechado, porque tem algum barulho externo. Ótimo, gratidão, gratidão, gratidão. Então, as nossas crenças sobre as pessoas criam muito mais limitações do que as nossas crenças sobre o dinheiro. Deixa eu dizer isso de outra forma. Nós temos muito mais crenças sobre as pessoas, limitando a nossa prosperidade do que crenças sobre o dinheiro. Então, claro que é sempre importante checar se a gente carrega essas crenças genéticas e históricas. O dinheiro é sujo, o dinheiro corrompe, o dinheiro afasta as pessoas de Deus, é mais fácil um pobre entrar no céu do que um rico. É sempre interessante a gente testar essas crenças muito básicas, muito comuns na nossa cultura, tá? Porque elas podem estar no nível genético ou histórico. E se a gente encontrar essas crenças, que provavelmente são genéticas ou históricas, a gente se pergunta para o Criador do que essas crenças serviram para os seus ancestrais. Então, se eu testo, o dinheiro é sujo, o dinheiro corrompe, e deu sim, pergunta para o Criador de onde essa crença vem. Talvez o Criador fale dos seus avós, do seu pai, da sua mãe. E aí pergunte para o Criador do que essa crença serviu para os seus ancestrais. Serviu para eles serem honestos. Serviu para eles serem trabalhadores. Serviu para que eles mantivessem a família unida. Ok? Então vamos remover de você que é preciso afastar o dinheiro para manter a família unida, que é preciso afastar o dinheiro para ser honesto, que é preciso afastar o dinheiro para se manter no seu propósito. Outras crenças muito comuns sobre o dinheiro. O dinheiro traz conflito, traz briga, traz confronto, traz inveja. Né? O dinheiro afasta as pessoas. Então, de onde vem isso? Fernanda, quando eu era criança, eu vi muita briga na minha família por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de dívida. Isso é uma ótima razão para o seu subconsciente afastar o dinheiro. Então, testa. Se eu tiver dinheiro, completa essa frase. O que pode acontecer de pior? Se eu tiver dinheiro, se eu for próspero, o que pode acontecer de pior? As pessoas vão achar que para mim está tudo fácil. As pessoas vão me pedir dinheiro. Toda a minha família vai achar que eu tenho que dar dinheiro para eles. O que vai acontecer de pior? Eu vou ter que dividir tudo que eu tenho, todo o fruto do meu trabalho. Qual é o pior que pode acontecer? Ou eu vou ser perseguido, eu não vou ter tempo para minha família. Então são várias possibilidades. O que pode acontecer de pior se você tiver toda a prosperidade que você deseja? É muito rico fazer a lista de manifestação como a gente ensina para vocês no DNA básico, tá? E lembre que você faz essa lista como se você tivesse todo o dinheiro do mundo. Porque
todos temos, em potencial, todos somos infinitamente prósperos, tá? A gente veio para cá espalhar o amor, tocar o coração das pessoas. Desde que a gente se mantenha no nosso propósito, desde que a gente não se esqueça qual é o nosso propósito, a gente pode morar com conforto, a gente pode estar com a nossa alma gêmea, a gente pode brincar com os nossos filhos no quintal, tá? Do que você precisa para criar alegria extra nesse planeta? Para mim, eu gosto muito dessa frase, tudo se resume a isso, tá? Do que você precisa para cumprir o seu propósito, criando alegria extra nesse planeta? Né? É claro que para cumprir o nosso propósito fica muito mais fácil se a gente não está preocupado em pagar o aluguel. O Criador sabe disso. Então a gente só tem que identificar e limpar aquilo que está... Qual é o nosso ganho de continuar preocupado em pagar o aluguel? Qual será o ganho disso para o nosso subconsciente? O que será que eu estou evitando com isso? Ou o que será que eu estou ganhando com isso? Será que eu ainda acho que se eu não estiver me preocupando em pagar o aluguel, eu ainda acho que isso é egoísmo? Será que eu ainda acho que isso é um grande privilégio num país em que tantas pessoas passam necessidade? E que ou eu passo necessidade ou eu sou culpada, né? Ou eu sou vítima ou eu sou culpado. Será que para o meu subconsciente só existe esses dois papéis? Ou eu sou vítima ou eu sou carrasco? É um bom teste, tá? Voltando à lista de vocês, o mais interessante de tudo é, se possível, você fazer um caderno de manifestação. Por quê? Porque uma vez que você manifesta algo, é melhor não manifestar de novo a mesma coisa. Porque cada vez que você manifesta, você reseta a manifestação. O universo vai começar do zero, vai começar de novo, tá? Então, se eu manifestei... deixa eu ver. Eu manifestei uma orquídea para minha sala de atendimento, tá? E ela ainda não chegou? Ok. Então, é muito melhor que eu continue visualizando essa orquídea, que eu continue sentindo a alegria de ter essa orquídea na minha sala, mas não manifesto ela de novo. Porque quando eu manifesto ela de novo eu estou resetando o processo. O universo vai começar do zero. Essa é uma das razões pelas quais é interessante você ter um caderno, para que você mantenha o registro do que você já manifestou. Quanto mais você alimentar esse caderno, melhor. Quanto mais você manifesta, melhor. Por várias razões. Primeiro que, se você não der trabalho para o seu subconsciente, ou melhor, se você não direcionar o seu subconsciente para ele criar o que você quer que ele crie, ele vai criar por conta própria. Então, o nosso subconsciente, ele pode criar escassez, ele pode criar doença, ele pode criar relacionamentos tóxicos, só para se entreter, só para ter um problema para resolver, tá? Então, essa é uma das razões grandes, enormes, muito importantes para que você sempre tenha uma lista de manifestação. Você não precisa sempre manifestar uma casa, né? Você não precisa sempre manifestar alguma coisa enorme, grandiosa. Manifeste diariamente. Manifeste, você precisa de um reparo na sua casa? Manifeste a pessoa mais competente e ética para fazer aquele reparo. Manifeste o pedreiro que vai fazer o reparo na sua casa ou a reforma na sua casa em X tempo por X orçamento. Manifeste. Manifeste coisas pequenas, médias e grandes, a curto, médio e longo prazo. Tenha sempre uma lista de manifestação.
mesmo que seja apenas uma lista mental, tá? Escrever é muito interessante porque te dá a oportunidade de realmente colocar o seu cuidado, a sua energia, a sua atenção na manifestação e você vai refinando a sua manifestação. Ah, eu quero esse detalhe não é importante, mas esse detalhe é importante e isso é muito rico. Isso é muito bem-vindo para a sua manifestação. O que mais, outra coisa que impede muito que as pessoas manifestem é que elas não sabem o que elas querem manifestar. Tá? Então, por isso a gente começa assim, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, mais o que você precisa numa existência, o que você quer manifestar? É interessante, assim, é um ótimo exercício de autoconhecimento também. Eu não manifestaria morar numa ilha deserta. Eu não manifestaria um veleiro, mas outra pessoa pode querer um veleiro, tá? Outra coisa que pode bloquear as nossas manifestações, ainda voltando de novo a gente vai cair no julgamento, na crença, será que isso é supérfluo? Isso me barrou por muito tempo. Eu cresci com uma frase de Santo Agostinho, que dizia assim, o que você tem de supérfluo é o que o outro passa de necessidade. Eu tinha uns 12 anos quando eu li essa frase e ela foi tão forte para mim, eu anotava ela na minha agenda e isso realmente me acompanhou por muito tempo. Então vocês imaginam o quanto que eu me limitava, né? A ponto de... eu sempre trabalhei bastante, né? Mesmo quando eu era professora, eu sempre trabalhei 7 dias por semana e eu mal conseguia pagar o combustível para eu trabalhar na escola onde eu trabalhava, que era muito longe do centro da cidade, né? Só para dar um exemplo, né, para vocês. Eu era pós-graduada, eu fazia horas extras, eu dava aulas extras, enfim, né? Eu fazia de tudo, mas estava sempre com o mínimo, né? Com o mínimo. E um dia eu percebi, né, quando eu conheci o Teta Healing, essa crença, o que você tem de supérfluo é o que o outro passa de necessidade. Isso é enormemente limitante, tá? O supérfluo não é o problema. Não é o problema se a gente não está passando por cima de ninguém, se a gente não está cometendo um crime, né? Se a gente não está desejando que alguém se dê mal para que você se dê bem. Supérfluo não é o problema. Todo mundo tem direito ao supérfluo. Entende, pessoal? Ah, Fernanda, mas eu vou manifestar uma viagem para o Nordeste, ou para o Sul, ou para o exterior, quando tem tanta gente numa situação tão difícil no país? Anjo, é seu direito. E você pode auxiliar o país, tá? Então, vejam como a gente se limita. Por que ou isso ou aquilo? Você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer a sua viagem a passeio e você pode auxiliar o país. Por que ou isso ou aquilo? Cada vez que o seu cérebro para num dilema desse, ou isso ou aquilo, já é uma crença limitante, tá? Entende, pessoal? Ah, eu não sei se eu quero uma bicicleta ou uma mobilete, tá? Por que não as duas coisas? Entende, pessoal? Claro que pode ser que você perceba que você não quer as duas coisas, isso é outra história. Quando a gente está falando de prosperidade no conceito do 7º plano, então eu disse para vocês que é ganha-ganha. Todo mundo ganha. Ninguém tem que adoecer para isso, ninguém tem que perder para isso, tá? Significa que você pode viver o seu propósito, você pode fazer o que você ama, você pode fazer o que te faz feliz e viver com conforto, e viver bem, e criar alegria extra na sua vida e nesse planeta, tá? Existe um ditado na nossa cultura que é assim, há pessoas tão pobres que só têm dinheiro. Isso também é verdade, tá? Tem pessoas tão pobres que só têm dinheiro. Então, isso não seria prosperidade.
Prosperidade seria quando você está completamente realizado. E o dinheiro é só parte dessa prosperidade. O ser humano corrompe o dinheiro, não o contrário. Em algum tempo, talvez em algumas décadas, eu já vou ler as perguntas aqui no chat, tá? Em algum tempo, em algumas décadas, se a gente fizer o nosso trabalho, pode ser que o dinheiro não seja mais necessário nesse planeta. Mas, enquanto ele existe por uma razão. Se ele existe porque ele está dando a oportunidade da gente aprender virtudes. Então a gente está aprendendo generosidade com dinheiro, a gente está aprendendo justiça com dinheiro, a gente está aprendendo compaixão, a gente está aprendendo equilíbrio, a gente está aprendendo manifestação, a gente está aprendendo altruísmo, bondade, gentileza. A gente está aprendendo tanta coisa com dinheiro, tá? E num certo momento ele não vai mais ser necessário. Quando a gente tiver aprendido muito bem todas essas virtudes. Se eu manifestar algo e esquecer daquilo, virá mesmo assim, ou eu preciso ficar sentindo essa manifestação constantemente até ela chegar? Tá, boa pergunta. Não necessariamente. Assim, quando você vive a manifestação dentro de você, né, quando você pensa nela e vive ela e já sente a alegria dela, isso empodera muito a manifestação. Mas muitas vezes a gente esquece do que manifestou. E acontece. Por isso o caderno de manifestação é tão interessante. Porque você de vez em quando vai abrir o caderno, vai olhar para coisas que você escreveu há meses ou há anos e vai falar assim, nossa, e não é que isso aconteceu? E não é que aconteceu de uma forma que eu nem esperava? Tá? Fernanda, eu já manifestei algo e quero refinar. Como posso fazer isso sem resetar? Aí você vai resetar, anjo. Você vai fazer uma nova manifestação mesmo. Vai refinar a sua manifestação e manifesta de novo, tá? Mas faça isso, é bom. Quando você percebe que... deixa eu dar um exemplo bobo, tá? Que eu queria uma caneta, mas não azul, eu queria uma caneta vermelha. Manifesta de novo. Refine a sua manifestação, né? Porque quanto mais ela for coerente com o que você realmente quer, mais fácil ela vai se manifestar. É sempre importante, né? Eu sempre conto para os meus alunos um exemplo de uma moça que manifestou a alma gêmea dela, mais compatível com o propósito, que fosse compatível fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que quisesse uma família, muito bonitinho, e que tivesse bigode. Ela colocou isso na lista dela, tá? E alguns meses depois, ela estava muito frustrada, porque não tinha ainda encontrado a alma gêmea dela mais compatível. E aí ela refez a manifestação dela. Ela olhou para as anotações dela e falou assim, esse bigode não é imprescindível. E tirou o bigode. E pouco tempo depois ela encontrou uma gêmea dela mais compatível, tá? Então é importante a gente ser coerente, detalhar a sua manifestação, detalhar com aquilo que realmente é importante. Eu me lembro de um outro exemplo, de uma moça também, que ela manifestou um companheiro, né, que quisesse uma família, que não gostasse de futebol, que gostasse de música clássica, que gostasse dos mesmos filmes que ela, e ela encontrou, né, rapidamente, inclusive ela encontrou. Então é muito importante a gente se conhecer e manifestar de forma coerente. Digamos que você fez uma lista de 10 ou 20 manifestações, tá? E daqui a um tempo você olha para sua lista e faltam apenas 3 manifestações para acontecer. Manifeste mais. É hora de manifestar mais, tá? Não deixe espaço para o seu subconsciente falar, opa, deixa eu criar isso aqui só para resolver alguma coisa. Mantenha o seu subconsciente ocupado, tá? Não é o criador que prega essas pecinhas na gente, mas o subconsciente pode pregar algumas peças. Não porque ele é um sabotador, mas porque ele tem crenças. Porque a gente ainda carrega crenças, tá?
Então a Havaiana conta. A Havaiana passou por muita dificuldade na vida dela. E houve períodos da vida dela em que ela não sabia nem como ela ia alimentar os filhos. Mas depois que ela conheceu o Teta Healing, depois que ela começou a trabalhar nas próprias crenças, chegou um momento também em que ela falou assim para Deus: Deus, o que mais eu manifesto? Eu estou bem, minha família está bem. O que mais eu manifesto? Eu não sei o que mais manifestar. E aí ela fala que o Criador disse assim para ela: se você não sabe o que manifestar, então você tem um problema. Porque o seu subconsciente vai inventar, vai criar cenários só para ter o que resolver. Então manifeste. E foi quando ela resolveu criar cavalos. Ela resolveu criar cavalos para direcionar o subconsciente dela. Tá? Outro alicerce fundamental para as manifestações é que como as coisas vão acontecer não é da nossa conta. Como as coisas vão chegar até a gente, isso é com o Criador. Deus é muito mais criativo. Nem sempre você vai precisar de dinheiro para que as suas manifestações aconteçam. Elas podem chegar de diversas formas. Diversas formas. Se vocês me permitem, eu vou dar mais um exemplo para vocês. Poderia dar vários, tá? Eu me lembro de uma professora de francês que não tinha os recursos financeiros para ir para a França, mas era o grande sonho da vida dela, né? Fazer uma viagem para a França. E ela manifestou isso. E aí ela encontrou numa padaria, num comércio, ela encontrou uma outra mulher que estava com um grupo de viagem para a França. E ela precisava de uma tradutora. Então essa professora de francês foi como tradutora do grupo. Tá? Há uns 10 anos eu trabalhava numa escola Waldorf, em Piracicaba. Essa escola fica um pouco afastada do centro da cidade, fica já chegando na zona rural. E na época eu sonhava muito em andar a cavalo. Não era uma coisa corriqueira para mim, não era uma coisa de fácil acesso para mim. Eu não poderia pagar por uma aula de equitação. E eu me imaginava andando a cavalo, né? Com aquela alegria, aquela felicidade enorme de estar andando a cavalo. E manifestei. Manifestei, Criador, eu já ando a cavalo. Uma vez por semana. E aí, um dia, assim, no Facebook, eu vi, assim, ao lado da minha página, uma propaganda de equitação terapêutica. Eu cliquei para ver do que se tratava e era em Piracicaba. Eu aposto que vocês nunca ouviram falar de equitação terapêutica, né? É algo assim no Brasil raríssimo de encontrar. Não é ecoterapia, tá? Nem constelação com cavalo, que é outra coisa linda, mas é outra coisa. Enfim, eu fiz contato com essa moça estava num rancho em Piracicaba, perto da escola onde eu trabalhava. Eu pedi mais informações, ela me contou um pouco sobre o trabalho, eu fiquei encantada, fiquei maravilhada de saber que aquilo existia. Mas eu não podia pagar as aulas, né? E aí passaram 2 semanas, essa moça fez contato comigo de novo e falou assim: Fernanda, nós estamos iniciando o nosso projeto aqui, nós precisamos de pessoas que deem o seu depoimento. Você gostaria de vir fazer 4 aulas, deixar o seu depoimento? 4 aulas gratuitas? Ok? Mas não foi só isso. Terminadas essas 4 aulas gratuitas, num rancho que era perto da escola onde eu trabalhava, e foi incrível, foi maravilhoso, tudo que minha alma queria, o rancho fechou. Na semana seguinte, 5 dias depois da minha última aula, o rancho fechou e essa moça foi embora de Piracicaba. A única pessoa em Piracicaba que fez essas aulas fui eu. Dá para acreditar, tá? Então, isso foi uma super manifestação também. Vejam como a alegria manifesta, tá? A alegria manifesta, porque quando eu soube que isso existia e eu não podia pagar as aulas, em nenhum momento eu ressenti que eu não podia pagar. Eu só fiquei muito feliz de saber que aquilo existia. Imensamente feliz de saber que aquilo existia. E continuava imensamente feliz de me imaginar em cima de um cavalo, tá? Então, quando você
está nessa alegria, já vive aquilo dentro de você como se já fosse realidade, isso te aproxima muito dos sonhos. Uma coisa que eu aprendi com um colega instrutor lá da Austrália, ele dá um curso chamado Consciência da Riqueza. E ele fala assim, se os seus sonhos vibram 600 Hz, eles não vão descer até a sua vibração se você está vibrando menos que isso. Se você está aqui vibrando 80 Hz, em vergonha, em culpa, em medo, em dúvida, seus sonhos não vão descer. Você precisa se elevar até a vibração dos seus sonhos. E é isso que a gente faz com o Theta Healing. É isso que a gente faz quando a gente está limpando crenças e emoções negativas. É exatamente isso. Você está elevando a sua vibração até a vibração dos seus sonhos. Devemos manifestar os desejos sempre para um bem maior? Anjo, saiba que se você manifestou isso no 7º plano, com certeza vai ser para o bem maior. Então, eu vou refazer essa pergunta, tá bom? Vou responder você talvez com uma outra pergunta. Existe possibilidade das nossas manifestações não acontecerem e que não seja por crenças limitantes? Se elas não forem para o bem maior, elas não vão acontecer, né? Se a gente pedir para o Criador algo que prejudica outra pessoa, isso não vai acontecer, não pelo Criador, né? E se a gente manifestar contra o nosso tempo divino, elas também não vão acontecer, tá? E aí eu gostaria de falar mais para vocês sobre o tempo divino. Então é Divine Timing. A gente não tem exatamente uma palavra para traduzir isso para o português, tá? Mas tempo divino, sim, seria o tempo de Deus para alguma coisa acontecer. O tempo exato, o momento perfeito para alguma coisa acontecer. Não é exatamente o nosso propósito, mas é o tempo perfeito para o nosso propósito. É isso que é o tempo divino. Eu já vou falar mais, eu só quero olhar aqui para todas as perguntas antes, tá? Manifestei alma gêmea, aconteceu o mais compatível possível, só que ele se mudou de cidade. Ok, pode ser a mais compatível, pode ser que não seja ainda a mais compatível, pode ser também que eu ainda tenho alguma crença para trabalhar a respeito de receber amor. Quando a gente ainda não está 100% aberto para ser 100% amado, ou o outro também, tá? Pode ser o nosso parceiro também, que ainda não está 100% aberto para ser 100% amado. E aí o nosso subconsciente cria um afastamento, né? Mas esse afastamento também pode não ser um problema para o relacionamento, tá? Então, assim, tudo pode ser, tá? Nem tudo é o que parece. Sobre a manifestação, eu perdi o meu caderno que havia feito. Posso refazer? Claro, claro, pode refazer. Fê, eu acho muito desafiador ler o meu próprio tempo divino. Isso pode estar ligado a algumas crenças específicas, é mais um treino mesmo. Anjo, é mais um treino mesmo. E se permitir ver algo bom, né? Não achar que assim, que se eu tô vendo algo maravilhoso, sou eu que tô me induzindo, né? Acho que isso é algo que bloqueia muitas pessoas, né? Mas e se for parceiro divino? Necessariamente vai acontecer, já foi manifestado, apareceu, mas está desafiador. Olha, muitas pessoas estão casadas com a sua alma gêmea e não sabem, tá? Muitas pessoas passam a vida procurando uma alma gêmea que está do lado delas. Muitas pessoas encontram a sua alma gêmea e não reconhecem a alma gêmea porque tem as suas crenças, impedindo que elas reconheçam a alma gêmea. Então, o que a gente pode dizer assim, todo mundo vai encontrar a sua alma gêmea. Na verdade, a gente tem várias almas gêmeas, né? Várias almas gêmeas. E nunca, em nenhum momento da humanidade, foi mais fácil encontrar as almas gêmeas do que agora, desde 1999. Então, antes de 1999, as pessoas encontravam uma alma gêmea na vida, com sorte. Mas a Havaiana fala que de 99 para cá, a gente encontra várias almas gêmeas. Por quê? Porque o momento planetário é tão importante que a gente tem esse apoio do Criador, né? Um apoio, porque se você está com a sua alma gêmea, se você está com a sua família de alma, é muito mais fácil fazer o seu propósito. Mas encontrar nossa alma gêmea não significa que a gente está
aberto para ficar com ela. Isso depende da gente. Depende do nosso autoconhecimento, autodesenvolvimento, do nosso trabalho interno, tá? Mas a Havaiana fala muito sobre isso, assim, ela fala que cada ser humano nesse planeta deveria saber que merece ser completamente amado e que merece amar completamente, tá? Então isso está à disposição de todo ser humano nesse planeta. As almas gêmeas estão ligadas a fragmentos de alma também? Tá. Calma aí, deixa eu ver como que eu respondo isso sem esticar muito. Fragmentos de alma, a gente pode trocar fragmentos de alma com qualquer pessoa. A gente troca fragmentos de alma, quer dizer, a gente dá uma parte da nossa energia e a gente fica com parte da energia da outra pessoa. Isso é fragmentos de alma, tá? Não é prerrogativa das almas gêmeas. A gente troca fragmentos de alma, por exemplo, quando a gente quer demais ajudar alguém, a gente troca fragmentos. A gente pode trocar fragmentos com os clientes, com pacientes, com alunos, tá? Por isso a gente se trabalha também. Limpamos crenças também, para que a gente não fique sempre trocando fragmentos de alma. Isso não ajuda o outro. Quando eu dou minha energia para o outro, isso não ajuda o outro. Eu só fico fragmentada, tá? E o outro fica com um outro DNA dentro dele que confunde um pouco o sistema dele, tá? Outra situação em que a gente troca fragmentos de alma. Sustos, acidentes, choques, a gente pode perder um fragmento de alma. Em abortos, usando certas ervas de poder, como ayahuasca, as pessoas perdem fragmentos de alma. E nas relações sexuais, em toda relação sexual. Tá? O próprio Bert Hellinger, da constelação, né, ele fala que quando você chega perto de alguém e beija alguém, vocês já estão compartilhando um sistema. Tá? Então a gente troca fragmentos de alma em todas as relações sexuais. Não existe relação sexual superficial. Então em toda relação sexual os chakras se entrelaçam e o campo eletromagnético dos dois se torna um só campo eletromagnético, tá? Ok, quando a gente troca fragmentos de alma com a nossa alma gêmea, é maravilhoso, porque tá um nutrindo o outro, os dois realmente se tornam um só, né? Sem se desempoderar com essa troca de fragmentos. Na verdade, é uma troca de fragmentos que empodera o casal, que engrandece o campo dos dois, que fortalece os dois, é muito bonito, tá? Mas é complicado quando as pessoas ficam muito fragmentadas, né? Então, a Havaiana, isso pode parecer um pouco conservador para a cultura do Brasil, mas a Havaiana fala assim, que seria muito bom se a gente ensinasse os nossos filhos a trocarem a sua energia mais íntima, né, com quem eles realmente admiram, né? Você quer o DNA dessa pessoa em você? Você quer dar o seu DNA para essa pessoa, né? Porque realmente é isso que acontece, tá? Mas como vocês sabem, no DNA básico mesmo a gente aprende a recuperar os fragmentos de alma e a devolver os fragmentos de alma, tá? Tem alguma cor específica para o caderno de manifestação? Não. Vocês podem ouvir alguém falar de o caderno vermelho de manifestação, mas não tem que ser um caderno vermelho, porque a Havaiana em algum momento falou que ela gosta da cor vermelha, por isso o caderno de manifestação dela é vermelho. E algumas pessoas entenderam que isso é uma regra, mas não é uma regra. A regra é que você goste do seu caderno de manifestação, né? Porque você não pode olhar para uma coisa que você não gosta e lá está escrito os seus sonhos, certo? Porque você vai estar sempre imantando esse caderno com a sua energia. Então é bom que você adore esse caderno, né? Para que você sempre olhe para ele e deixe esse pozinho de pirim-pim-pim na energia desse caderno, tá? Só isso. Eu ainda preciso falar de tempo divino. Se eu desejar adiantar o meu tempo divino, posso perguntar para o Criador o que eu preciso trabalhar para conseguir adiantar esse processo? Ótima pergunta. Não.
Ótimo, então vamos falar de tempo divino. Perfeito. Não dá para adiantar o tempo divino. E quando a gente tenta adiantar o tempo divino, as coisas ficam difíceis, tá? Então vou tentar dar um exemplo bem prático para vocês. Eu lembro de uma moça que falou assim para Vaiana, uma colega, e ela falou assim: Vaiana, faz 4 anos que eu tento ir para o Egito. Um ano o meu visto foi negado, outro ano a companhia aérea faliu, outro ano a empresa de turismo se confundiu com os meus papéis. Faz 4 anos eu não consigo ir para o Egito. E a Vaiana falou assim: espere o seu tempo divino. Não é ainda o seu tempo divino de ir para o Egito. Tá? Então não quer dizer que ela está errada em querer ir para o tempo divino, não quer dizer que é só o ego dela, não quer dizer que ela não tem o direito de ir, mas não é o tempo divino. O que é o tempo divino, então? A gente tem alguns tempos divinos. Cada pessoa tem pelo menos uns 3 ou 4 tempos divinos. 3 ou 4 tempos divinos, pelo menos. Mas pode ser que você tenha mais, pode ser que você tenha, sei lá, 7 tempos divinos, tá? Tempo divino é algo que a sua alma combinou, antes de vir para cá, queria realizar. E é algo que realmente não tem como a gente não realizar. Sua alma escolheu isso e ela escolheu isso por alguma boa razão. Alguma ótima razão. Tá? Então a Vaiana fala que mesmo quando alguém decide voltar para casa antes da hora, essa pessoa vai voltar para cumprir o tempo divino dela. Tá? Então não tem como a gente fugir de um tempo divino. O que pode ser o tempo divino? O tempo divino pode ser lembrar 30 mil pessoas que elas são uma centelha divina, que elas são crianças de Deus e que elas merecem ser amadas e amar completamente. Isso pode ser um tempo divino. Seus filhos podem ser um tempo divino. Estar numa determinada esquina para dar uma determinada informação para uma determinada pessoa, naquele dia, aquela informação para aquela pessoa pode ser um tempo divino. Abrir uma clínica com 3 sócios, uma clínica que vai atender 50 mil animais, pode ser um tempo divino. Então, o tempo divino pode ser algo breve, que dura um instante, né? O tempo de eu passar uma informação para uma pessoa. E um tempo divino pode ser algo que dura a vida toda. Um tempo divino pode ser algo que eu vou realizar sozinha, e um tempo divino pode ser algo que eu compartilho com outras pessoas. A Vaiana fala que os filhos eram um tempo divino dela, encontrar o Gai era outro tempo divino. Vocês sabem que a Vaiana sonhou com o Gai por 10 anos, né? E o Criador falava para ela assim, na hora certa, ele está casado, ele vai se separar, ele tem um filho. A Vaiana só sabia que ele era um rancheiro ou fazendeiro e que era um Gai de Montana. Gai, para quem não sabe, é cara em inglês, um sujeito de Montana, né? Mas aí quando ela conheceu o sujeito de Montana, o nome dele era Gai. Fazendeiro, com um filho, divorciado. Mas ele disse que ele era de Idaho. E aí ela achou que não era a alma gêmea dela, porque ele deu informação errada. E por conta disso, ele teve que pedalar um pouco até a Vaiana aceitar jantar com ele. E só nesse jantar, o Gai contou que ele nasceu e foi criado em Montana. E aí a Vaiana faz assim: eu quase deixei minha alma gêmea passar porque ele deu informação errada. Quer dizer, nem foi informação errada, né? Só não foi a informação que ela esperava. Tempo divino é quando as portas se abrem. Tempo divino é quando você percebe que tudo está fluindo. Eu tentei dar curso em Uberlândia por uns 3 anos, mas sempre dava errado. Na hora certa, com a pessoa certa, eu estava dando curso em Uberlândia. De uma forma leve e graciosa. Né? Então tinha que ser a convite daquela pessoa, tinha que ser para aquele grupo, tinha que ser naquele momento. Isso é um tempo divino, tá? Outro tempo divino da Vaiana é compartilhar o Theta Healing pelo mundo.
E ela fala que quando ela pergunta para o Criador, Criador, quantas pessoas eu tenho que despertar? Quantas pessoas eu tenho que tocar o coração? O Criador fala para ela assim, melhor você não saber, Vaiana. Aí ela pergunta de novo, Criador, quantas? Pode me dizer quantas pessoas? Aí ele fala assim, melhor você escrever outro livro, Vaiana. Então, às vezes, o Criador não fala exatamente o nosso tempo divino, para não assustar. E quando você vai ao sétimo plano e pede para o Criador mostrar o seu tempo divino, peça para o Criador, me mostre o meu próximo tempo divino. Por quê? Porque você pode estar vivendo já um tempo divino. Então, se você pede assim, Criador, me mostre o meu tempo divino, pode ser que você veja o que você já está vivendo. Se você quer saber se o que você está vivendo é tempo divino, pergunte para o Criador, Criador, o que eu estou vivendo já é tempo divino, né? O Criador vai te falar, ó, essa parte é tempo divino, essa parte é criação das suas crenças. Então você pede, Criador, me mostre o meu próximo tempo divino. Às vezes você vai ver bem claro, bastante do seu tempo divino. Às vezes você vai ver só um pouco. Você pode perguntar para o Criador quando começa o meu próximo tempo divino? Daqui quanto tempo, Criador? E o Criador vai te falar, talvez ele fale daqui 6 meses, talvez ele fale daqui 2 semanas, né? Talvez ele fale daqui 7 anos, tá? Às vezes o Criador mostra só um pouquinho, porque se a gente vir tudo, a gente vai querer realizar agora. A gente vai tentar adiantar o tempo divino, e isso não funciona bem. Então lembra que o Criador sempre vai te mostrar o que é relevante, e ele sempre vai te mostrar de forma amorosa. Confie que o Criador está te mostrando o que é relevante, o que é para o bem maior, tá? Se ele me mostrar que daqui 7 anos eu vou estar com uma clínica para animais resgatados, talvez eu queira fazer essa clínica agora. E não vai ser o melhor. Então talvez ele me mostre só um pouquinho. Talvez ele fale assim, leia, estude, faça cursos, prepare-se. Porque daqui 7 anos não vai dar tempo mais. Quando começa o seu tempo divino, olha, para quem perguntou, como eu sei que eu estou vivendo um tempo divino? Geralmente, quando você está vivendo um tempo divino, você só tem tempo para o seu tempo divino. Tá? Então, tempo divino é quando chega o momento do seu propósito. Não é exatamente o seu propósito, é o momento divino do seu propósito. Isso é tempo divino, tá? O tempo divino de você conhecer sua alma gêmea, o tempo divino de você conhecer aquele grupo de pessoas com os quais você compartilha um tempo divino. A Vaiana fala que todos nós, Theta Healers, compartilhamos um tempo divino. Todos nós compartilhamos o tempo divino de trazer essa consciência de acessar o sétimo plano para a Terra. Cada um com seu papel, cada um com a sua porção, mas a gente compartilha um tempo divino de mudar esse planeta. Né? Se a gente manifesta morar numa ilha deserta, mas é o seu tempo divino atender presencialmente, faz de conta. Atender presencialmente 3.000 pessoas, talvez morar numa ilha deserta não dê certo. Mas se você manifestou morar numa ilha deserta e o seu tempo divino é tocar o coração das pessoas com uma música, você pode morar numa ilha deserta, compor uma música que vai tocar o coração de 30.000 pessoas. Meus pais só ficaram juntos uma vez na vida e eu nasci, então era um tempo divino. Sim, a gente sempre escolhe os nossos pais, tá? E eles escolhem a gente. Em alma, tá? Fê, quando cumprimos todos os nossos tempos divinos, nós desencarnamos. Ou isso, ou você escolhe que você quer mais um tempo divino e você permanece. Tá? Então, isso é uma ótima pergunta, Ju. Ótima pergunta mesmo, porque às vezes as pessoas têm medo de saber o seu tempo divino, porque em algum nível elas têm medo de realizar o tempo divino e têm medo de morrer. Mas a verdade
é que vocês vão ficar nesse planeta por quanto tempo vocês quiserem. Quando uma pessoa acaba o tempo divino dela, mas ela quer continuar aqui, ela recebe mais um tempo divino. Isso acontece frequentemente. Vocês com certeza devem conhecer histórias, ou vão conhecer histórias e vão conectar com isso que eu acabei de falar. A própria Vaiana, né, vocês sabem que ela quase morreu já algumas vezes. E quando ela esteve em coma por 3 dias, ela fala que ela se lembra claramente dos pais celestiais dela, né, nossos pais celestiais do 5º plano, estendendo a mão para ela e perguntando se ela queria voltar, se ela estava pronta para voltar para casa. E ela falou assim, não, eu quero fazer muito mais coisa. Né? E aí ela recebeu um novo tempo divino, né? Mais coisa para realizar, tá? Tá claro para vocês, pessoal, o que é tempo divino? Então não dá para adiantar o tempo divino e não dá para fugir do tempo divino, tá? Tempo divino pode atrasar? Eu não diria que ele pode atrasar, eu diria que chegar no tempo divino pode ser mais leve ou não, dependendo do quanto você está alinhado com o seu eu superior. Então, se você está bem alinhadinho com o seu eu superior, se você está fazendo as suas escolhas de uma forma bem alinhada com o seu eu superior, você vai chegar no seu tempo divino nadando de braçada, fluindo com leveza. Mas se você não está bem alinhado ao seu eu superior, se há crenças impedindo, se há emoções impedindo, se o ego está impedindo, o universo pode ser que precise dar um jeitinho de você estar lá, pronto para o seu tempo divino, tá? Então, se eu tenho que estar numa certa esquina para dar informação para uma pessoa hoje, isso é meu tempo divino, uma informação que vai mudar a vida dessa pessoa e essa pessoa vai mudar milhares de vidas no planeta. Se eu estou bem alinhada com o meu tempo divino, talvez eu esteja nesse lugar, nessa hora, porque eu fui tomar um sorvete, porque eu fui visitar uma amiga. Mas se eu não estou alinhada ao meu tempo divino, talvez eu precise furar o pneu do carro, né? Passar por um pequeno acidente para estar ali naquele lugar, naquela hora perfeita, para dar uma informação para uma pessoa. Então, minha proposta para vocês é guiar vocês até o 7º plano, para que vocês possam pedir para o Criador me mostre o meu próximo tempo divino. Tá? Me mostre o meu próximo tempo divino, me mostre daqui quanto tempo, me mostre o que eu preciso, o que eu preciso aprender, ou o que eu preciso mudar para o meu próximo tempo divino, tá? Então, vou guiar vocês e a gente vai fazer essas perguntas juntos para o Criador. E vamos finalizar manifestando, depois de fazer a leitura do tempo divino, tá? Fechem seus olhos, respirem profundamente, tragam a atenção para o coração de vocês. Imaginem que vocês trazem a energia do centro da Terra até o topo da sua cabeça. Imaginem que vocês entram numa linda esfera de luz no topo da sua cabeça. E agora imagine que você sobe, sobe, sobe mais rápido que a luz, atravessando o céu, a atmosfera, o espaço, estrelas, constelações, galáxias, todo o universo. Depois do universo, você passa por várias camadas de luz e passa por uma camada gelatinosa, brilhante, colorida. Passa por uma luz dourada e dissolva-se num infinito de luz perolada. Infinita luz branca como a neve. Erguer um pouquinho o queixo ajuda você a perceber a energia do 7º plano.
É seu direito divino acessar o sétimo plano. Sinta a perfeita calma, o perfeito amor do sétimo plano. Suba ainda mais, nessa pura luz branca, perolada. Perfeito amor, pura energia de criação. Pura energia de criação que cria todos os átomos, todas as dimensões, todos os tempos entre tempos, todos os planos da existência. Deus, querido Deus, fonte criadora, me mostre o meu próximo tempo divino. Gratidão, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Sem esforço, só fiquem receptivos. Mesmo que você ache que você está só imaginando, não jogue fora, não despreze. Pede para Deus confirmar. Deus, me mostra de novo. É isso mesmo? Me mostra com clareza. Me mostra de uma forma que eu entenda. Você pode perguntar para o Criador, Criador, daqui quanto tempo? Você pode perguntar para o Criador onde, em qual cidade, em qual país. Criador, o que eu faço até lá? Pode ser que o Criador diga, só confie, só continue. Pode ser que ele diga, estude. Pode ser que ele diga, durma, porque depois não vai dar tempo. O tempo divino é sempre algo para o bem maior. O Criador me mostra o que eu preciso aprender, ou que crença eu preciso liberar para facilitar esse tempo divino. Para chegar com graça e leveza nesse tempo divino. Que padrão eu preciso mudar? Muito bem, cada um no seu tempo, volta para a sua esfera de luz e desce, desce, desce até o topo da cabeça e passa por uma cascata de luz e vai até o centro da Terra e traz a energia divina do centro da Terra até o topo da sua cabeça. Isso, e faz a quebra energética e zipa. Muito bem. Mesmo que não faça sentido, não descarte o que veio para você agora. Tá, não consegui ver, o Criador disse que eu não estou pronta para trabalhar minha fé, muito bem.
Ainda é difícil confiar na informação que vem para mim. Tudo bem, tudo bem. Que delícia, que bom. Tá. Então não descarte o que veio para você, tá? Mesmo que ainda não faça 100% de sentido, mesmo que você não saiba como aquilo vai acontecer, não descarte. Quando pela primeira vez fizeram uma leitura do meu tempo divino e me viram ensinando Theta Healing, eu achei que era a imaginação da pessoa que fez a leitura. Ainda foi só 2 anos depois que eu percebi que era isso que fazia total sentido para a minha vida, tá? 100% de sentido para a minha vida. Não consegui ver quando, tudo bem, tudo bem. Lembra que o Criador te mostra o que é importante, tá? Às vezes o que você não viu não é falha, não é falha na comunicação, é só porque não era importante ver. Pessoal, eu gostaria de dar mais algumas dicas para vocês sobre manifestação, e aí a gente vai finalizar manifestando, tá bom? É possível viver mais de um tempo divino ao mesmo tempo? Sim, sim, anjo, sim. Por exemplo, se eu sou mãe e cuido de uma empresa e as 2 coisas são meu tempo divino e estou com a minha alma gêmea que também é meu tempo divino. Então sim, os tempos divinos eles podem se sobrepor, tá? Mas enfim, o tempo divino é o momento divino, o momento exato, perfeito, o momento mais perfeito para algo acontecer, algo que a sua alma combinou antes de vir para cá. É isso que é tempo divino. Pode ser algo que você vai realizar, pode ser um encontro, né? Pode ser um relacionamento. A Havaiana sempre fala que há 2 coisas que a gente não consegue evitar. A gente não consegue impedir uma criança que tem que nascer e 2 pessoas que têm que ficar juntas. Então, algumas dicas, tá? Para as manifestações. Além, claro, do óbvio, né? Que é trabalhar as crenças e as emoções negativas. Ressentimento atrapalha muito as nossas manifestações, tá? A Havaiana fala assim, você quer energia para manifestar alguma coisa na sua vida? Limpe ressentimento. Limpar ressentimento não é difícil, é simples, mas a gente tem vários. E às vezes a gente limpa 1 ou 2 e pronto, acho que foi suficiente, mas a gente tem vários, tá? A gente tem muitos ressentimentos para limpar. Então você quer energia para manifestar qualquer coisa na sua vida, limpe ressentimento. Você não precisa, olha isso que eu vou falar, vale a pena anotar. Você não precisa limpar todas as crenças para alguma coisa manifestar. Mesmo que seja uma cura. Você não precisa limpar todas as crenças. Você precisa liberar espaço suficiente no cérebro para o seu cérebro criar outra coisa. Quando eu escutei a Havaiana falando isso, eu falei assim, nossa. Eu tinha passado anos achando que eu tinha que limpar todas as crenças. Mas não é. Você só precisa liberar espaço suficiente para o seu cérebro criar outra coisa. Então, algumas leis que ajudam a gente a desimpedir as nossas manifestações. Lei da afirmação clara. Seja claro no que você quer manifestar. Use as palavras mais positivas. Seja o mais claro possível no que você quer manifestar e nas suas falas, diariamente também, nos seus pensamentos também diariamente. Cancele tudo que você fala e tudo que você pensa que não é coerente com as suas manifestações. Cada vez que você entra no medo, na preocupação e fala assim, nossa, isso não vai dar certo não, eu vou ficar pagando essa dívida por 50 anos. Cancela. Lei do vazio. Isso se aplica a objetos, a relacionamentos. Lei do vazio se eu quero uma determinada caneta e essa daqui não me serve, então que eu deixe esse espaço vazio. Só mantenha na sua casa, no seu guarda-roupa, no seu computador, na sua vida, aquilo que te faz bem, aquilo de que você gosta. Aquilo de que você gosta e que tem função. Se você não gosta e não tem função, passe adiante. Não importa se foi um presente,
se é uma roupa, se é um carro, os arquivos no computador e no celular, um livro. Então, deixe aquele espaço vazio para que ele seja preenchido por algo que você realmente quer. Isso diz respeito, como eu falei, a objetos e a relacionamentos, né? Eu quero amigos confiáveis, leais, verdadeiros, éticos, compatíveis comigo. Ok, talvez você precise deixar algumas pessoas irem embora. Não quer dizer que você tem que destratar, brigar, afastar as pessoas, mas só permitir que o universo faça os seus movimentos, tá? Às vezes, um não na nossa vida é uma manifestação acontecendo. Quando eu saí do colégio salesiano, onde eu trabalhei por 6 anos, eu fui professora de português, literatura, inglês, redação. Então eu trabalhei por 6 anos num colégio salesiano e quando eu saí dele eu fui fazer entrevista em alguns colégios da minha cidade. E graças a Deus eu levei não de alguns deles, porque graças a esses nãos eu fui parar numa escola Waldorf, que eu nem conhecia, eu nem sabia da existência da antroposofia. Né? E graças a Deus, durante 4 anos eu fui professora nessa escola Waldorf, graças aos nãos que eu recebi antes. Então lembra que quando você recebe um não na vida pode ser justamente a validação do seu tempo divino, entende? O Criador te poupando de você passar por um caminho que não faz sentido nenhum para sua alma, tá? Lei da criatividade. Faça a sua parte. Confie no Criador, mas faça a sua parte. Eu gosto dessa frase, faça como se tudo dependesse de você e confie como se tudo dependesse de Deus. Faça da sua parte. Pague as suas contas. Pague com alegria. Inclusive o imposto de renda. De preferência sem ressentir o imposto de renda, assim, mesmo que a gente ache que ele é injusto, mas já que a gente vai pagar, que a gente pague sem ressentimento, tá? Tudo que você paga, abençoe, não deva, porque o nosso eu superior e nosso subconsciente sabe que a gente está em dívida, e aí o nosso subconsciente tenta acertar essa conta. Tá? Então, se o nosso subconsciente se sente em dívida, ele pode afastar a prosperidade. Eu vou dar um exemplo que é muito corriqueiro, tá? Então, eu vejo alguém que, assim, combinou com um colega de fazer várias trocas, né? Várias trocas de atendimento. E aí, a pessoa A recebeu os atendimentos, mas na hora de trocar, nunca pode. Ela está sempre com a agenda cheia, ela está sempre indisposta, ela nunca pode, então ela está em dívida, né? Ou a pessoa A pediu uma bolsa de estudos, ganhou a bolsa de estudos, mas na semana seguinte, no mês seguinte, ela vai para Cancún, né? Então, assim, depois ela não entende por que as manifestações não estão fluindo na vida dela. Então, assim, quando o nosso subconsciente sabe que a gente está em dívida, ele vai tentar ajustar as contas, tá bom? Lei da imagem mental. Então, mentalize o que você quer. Viva dentro de você o que você quer. Não é só mentalizar, é sentir o que você quer. É viver dentro de você como se aquilo já fosse realidade. Quanto mais você imagina e já se sente amando e sendo amado, mais você se aproxima do amor. Quanto mais você imagina e já se sente vivendo os seus sonhos, mais você se aproxima daquilo. Lei do crescimento, ajude os outros a crescer. Seja generoso. Fernanda, mas tá difícil para todo mundo. Sim. Mas você pode, às vezes, né, naturalmente, espontaneamente, você tá na fila da padaria e tem alguém contando os trocados para... Nossa, eu ia levar esse pão de queijo, mas eu tô vendo aqui, moça, que eu só posso pagar o meu café. Posso pagar esse pão de queijo para você? Eu estou dando um exemplo, tá? Só um exemplo de generosidade. Generosidade espontânea. Generosidade gratuita.
Isso coloca a gente em sintonia com a prosperidade também. Lei do amor por si mesmo. Acho que eu não preciso nem explicar. Eu vou dizer sim, eu vou explicar sim, eu vou dizer o seguinte, a gente escutou a nossa vida toda, ame os outros como a si mesmo, tá? Eu acho que para esse grupo que está aqui na minha frente, eu posso dizer assim, ame a si mesmo como você ama os outros. Seja tão generoso para você como você é com os outros. Tenha tanta compaixão por você mesmo como você tem pelos outros. Últimos minutinhos, alguma pergunta antes da gente fazer a nossa manifestação? Ela escreveu uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Eu também me identifico muito, acredito que muitos de vocês também. Porque eu tenho a sensação de que eu tenho tanta coisa, tem tanta coisa que eu quero viver que parece que não vai dar tempo. Mas nós somos ilimitados e imortais e eternos, tá? Vai dar tempo. Sem falar que nós somos multidimensionais, né? Sei lá o que a gente está fazendo ao mesmo tempo aqui e agora em outra dimensão. Eu poderia falar outra coisa muito divertida, mas eu tenho medo de dar um tilt na cabeça de vocês, faltando 2 minutos para terminar a live, então acho que eu não vou falar não. Agora fala. A Havaiana fala. Fala! No livro Planos da Existência, no curso Planos da Existência, no curso DNA 3, ela vem falando muito sobre uma coisa que ela chama de do-over. Do-over em inglês seria fazer de novo, viver de novo. Ai, ai, ai. Olha, a cabeça da gente não vai entender isso, tá? Mas o coração vai. Ok. Então a Havaiana fala que para todo mestre em treinamento nesse planeta, todo mestre desperto, o que é um mestre desperto? É uma pessoa que se lembra que é uma centelha divina e que todos somos centelhas divinas. Cada um de nós, cada um de vocês que quer mudar esse planeta e que quer trazer o céu para a Terra é um mestre desperto. Então a Havaiana fala que os mestres despertos, nós temos a chance de fazer do-overs. Então, se a gente passa por uma situação em que a gente tinha que fazer uma escolha X, mas eu fiz uma escolha Y, eu revivo aquele momento para fazer a escolha X. Então, significa que para nós que viemos para esse planeta mudar o planeta, não tem como a gente veio com garantias extras para que a gente não falhasse. Entende? A Havaiana fala que quando você tem uma sensação de déjà vu, uma sensação de, nossa, eu estou vivendo isso de novo, parece que eu já vivi algo parecido, não é de outra vida, é dessa vida. Você está revivendo momentos dessa vida até fazer exatamente aquilo que você se programou para fazer, para o bem maior. É isso que é um do-over, é uma garantia, mais uma garantia que o Criador deu para a gente, para que a gente realizasse o nosso tempo divino aqui. Para que a gente não desperdiçasse o nosso tempo aqui. É isso que é um do-over. Nem todo mundo no planeta faz do-overs, tá? Mas todos os mestres em treinamento, todos os mestres despertos. E a gente veio para cá lembrar virtudes, né? Por que a gente veio para cá? Porque o planeta precisa muito se elevar. E é mais rápido mandar para cá as pessoas que já aprenderam virtudes e a gente pode só se lembrar das nossas virtudes. É mais rápido do que vir para cá e aprender virtudes. Então é claro que a gente está aprendendo mais virtudes. Mas a gente já aprendeu algumas tantas, e a gente veio só se lembrar delas. Tá? Então a gente pede para nascer naquela família, daquele pai, daquela mãe, para lembrar de compaixão desde cedo. Para lembrar de tolerância desde cedo. Para lembrar de justiça desde cedo. É o que a gente veio fazer. Ok, amores? Então, por respeito ao tempo de todo mundo, vou guiar vocês e a gente vai manifestar.
Respirem. Tragam atenção para o coração que é a morada da sua alma, o albergue da sua consciência. Seu coração tem linha direta com seu eu superior. Imagine que você está inspirando pura luz. Imagine que você traz a energia amorosa do centro da Terra até o topo da cabeça e que você entra numa linda esfera de luz no topo da sua cabeça. E agora imagine que você sobe num pensamento até o 7º plano. Num pensamento, você se encontra mergulhado, dissolvido. Você se torna uma só energia com a pura energia de criação. Com o puro amor incondicional do Criador. Sinta a perfeita paz, o perfeito amor do 7º plano. Esse plano infinito que cria e recria também infinitamente. A pura energia da criação antes que seja uma partícula, antes que seja um elétron. Tanta abundância, tanta prosperidade, tanto potencial criador. Querido Deus, é solicitado, é comandado que tudo isso na minha lista já é realidade na minha vida, da forma mais elevada, na mais perfeita ordem divina, para o bem maior. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Você pode pedir para o Criador, abençoe minhas manifestações. Pessoalmente, eu gosto de pedir para o Criador, se houver algo ainda melhor, Criador, eu estou aberta. Às vezes o Criador tem uma ideia melhor do que a nossa. Criador, me mostre mais, me mostre de uma forma que eu entenda. Cada um no seu tempo, se foi o suficiente, pode voltar. Volta até o topo da cabeça, dentro da sua esfera de luz. Volta até o topo da cabeça. Se enxágua na luz, numa cascata de luz. Vai até o centro da Terra. E traz a energia da Terra até o topo da cabeça novamente. E faz a sua quebra energética e zipa. Isso, muito bom. Muito bem. Pessoal, gratidão pela presença de vocês, gratidão por esse momento lindo aqui. Tão bom ver a carinha de vocês aqui. Nossa, muito bom mesmo. Fico animada, esperançosa com o futuro da humanidade quando vejo vocês aqui. Tá bem, então até o próximo encontro.
Me deem sugestões de tema, tá? O que vocês gostariam de trabalhar. Então, no primeiro grupo de estudos, por pedido, atendendo aos pedidos, a gente falou sobre digging. Para esse grupo de estudos aqui, o pedido foi manifestação e tempo divino. Então, o que vocês gostariam num próximo grupo de estudos? Tá? A gente pode falar de relacionamento, a gente pode falar do planeta Terra, de animais, a gente pode falar de criança, de tanta coisa, tá? De saúde, de tanta coisa. Fiquem com Deus, boa semana, tá? Eu vou fazer uma finalização rapidinho, tá? Fonte Criadora, Deus Pai e Mãe de tudo que é, abençoe cada um dos presentes dos pés à cabeça. Abençoe cada celulinha de vocês, cada manifestação de vocês, o lar, a família, o trabalho, o propósito de cada um de vocês. Gratidão por tudo e todos que permitiram que estivéssemos aqui agora. Arro. Gratidão, pessoal. Grande abraço. Gratidão, Fer. Grata, Silvia. Gratidão, Fernanda. Prazer.